Olá, vamos conversar hoje sobre como podemos estar próximos a Deus. Jesus nos trouxe um grande ensinamento nesse sentido através da parábola do bom samaritano, quando um homem descia talvez até energeticamente, quando então caiu nas mãos dos ladrões que o espancaram, deixando-o quase morto. Também talvez descia até energeticamente por ali um sacerdote, e esse sacerdote não deu importância àquele necessitado. Em seguida, descia talvez até energeticamente, um levita, conhecedor das leis, conhecedor das escrituras sagradas, e ele também não deu atenção àquele que estava ali com aquelas necessidades. Até então, que não descia, mas passava por ali um samaritano, ele ia a caminho. O samaritano, ele viu o homem necessitado, parou e ofereceu a ele todos os cuidados possíveis ali naquele instante. No final dessa reflexão, Jesus pergunta: desses que passaram perto desse homem, qual que estava mais próximo de Deus? E todos, sem medo de errar, disseram: o samaritano. E Jesus os diz: então façam o mesmo. Então fica aqui para nós a seguinte pergunta: o que é então? Nós sabendo que a caridade é que nos aproxima de Deus, a resposta já foi dada aqui, então vamos agora dizer, então, procurar responder o que vem a ser então a caridade. E nós trazemos aqui, seguindo aí uma reflexão de um material que eu li da Madre Teresa de Calcutá, que existem 3 tipos de caridade. Uma é a caridade para alimentar a fome material, comida, remédio, cobertores. Essa é muito importante, uma grande necessidade, principalmente nas grandes cidades, é uma necessidade muito grande. Além dessa necessidade, dessa caridade do alimento, existe uma outra caridade, talvez poderíamos arriscar e dizer que até mais importante do que a do alimento, é a caridade de auxiliar aqueles que têm necessidade de serem ouvidas, de serem assistidas por alguém que lhes deu o ouvido para que eles possam falar, ou simplesmente esteja próximo a eles. São aqueles deprimidos, relegados às vezes pela família, aos cantos da casa, o que não tem a atenção devida. Isso é uma caridade tem muito campo aberto para agirmos caridosamente com o nosso vizinho, com um membro da família, com um membro da nossa instituição, e espalharmos esse consolo, essa fraternidade que certamente aliviará a fome da atenção, a fome do conforto para essas pessoas. E existe também uma outra caridade, que é a fome de Deus. Quantas pessoas na nossa sociedade não têm essa noção, esse conhecimento do Criador do universo, aquele que fez essas estrelas, todo esse universo em volta de nós, e até nos fez a nós próprios. Esse Deus, ele não é conhecido de todos, e muitos precisam, têm fome de conhecer. Então, quando nós passamos o pouquinho que conhecemos, porque nós somos, no meu caso, por exemplo, eu sou limitado em meus conhecimentos, mas a gente sempre tem alguma coisinha. Então, distribuir o conhecimento que temos da divindade, das leis que regem o nosso universo, para que a pessoa se sinta acolhida nesse planeta que nos recebe a todos. E para fecharmos as nossas conclusões, no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, na pergunta 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos como é a caridade conforme a entendia Jesus. E os benfeitores respondem da seguinte maneira:
a caridade, conforme eu entendia, de Jesus pode ser vista como benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e indulgência para com e perdão das ofensas. Então são essas três coisas. Nós queremos praticar a caridade para estarmos próximos a Deus, segundo o entendia Jesus, devemos ser bons, procurarmos ser benevolentes, uma outra forma de dizer ser bom. Sermos indulgentes, procurarmos minimizar as imperfeições dos outros, porque nós também somos imperfeitos. Se uma pessoa talvez esteja agindo de uma determinada maneira, por uma determinada época, que causou aquilo? Talvez engatilhou alguma coisa do passado, talvez ela está passando por um período difícil na vida dela, um certo desequilíbrio. A gente sabe que tudo é temporário, então não vamos contar para os vizinhos, anunciar para o mundo aí os defeitos dos outros. Vamos procurar tratá-los como gostaríamos que fôssemos tratados. E também, dentro dessa reflexão, a necessidade do perdão. A gente não quer ser perdoado quando a gente erra, então devemos perdoar. Então, a caridade é a chave para nos aproximar de Deus. E a caridade, agora já fechando aqui, a caridade, para ser entendida, vamos vê-la dentro dessa amplitude que nós estamos trazendo aqui, já aproveitando aí o ensinamento da Madre Teresa e também da doutrina dos espíritos. Ajudar aos que têm fome material, ajudar aos que têm fome de atenção, ajudar os que têm fome de Deus, sermos benevolentes, sermos indulgentes e perdoarmos aqueles que sentimos nos ofenderam. Por hoje é só, vamos refletir nessas coisas.